Futebol foi Globo, é o caralho, foi jogado e hoje. Bola Plana está de volta. Bola Plana de volta e a gente tá aí continuando no nosso gaslight de fazer vocês acreditar que o nome sempre foi Bola Plana. Vocês que estavam malucos, Vocês estão loucos, galera. inventando nome, inventando teoria da conspiração aqui no canal. Para. Como se a gente Mano. acreditasse nessas paradas. Como se a gente fosse falar dessas coisas aí. Fala o nome certo, por gentileza. Não É. chamar pelo nome antigo, por favor. O antigo nunca teve nome antigo, sempre foi É Bola verdade. Plana. Ó, gaslight. Tem que funcionar esse gaslight logo. Mal Plana. E hoje tem estreia de série no canal. Eu espero que seja estreia, a gente não faça outro pra postar antes desse. Vamos assistir o The Last of Us aqui. Vamos assistir Não. The Last of Us aqui com vocês. E a gente vai escalar o time dos supostos jogadores supostamente envolvidos em supostas bets. Vamos O que é escalar o bet? melhor 11. Você me pergunta. A Bet fortalece, família. Não, não. Bet Ah, tá. fortalece. Que medo. Que medo. Hoje a gente vai dar green aqui dos 11 melhores jogadores que supostamente são em supostos envolvidos com bets. Supostamente. Todos Supostamente. supostamente. Ficção científica que a gente vai estar fazendo aqui. A gente não Versão gosta de ficção, a gente só Universo fala a verdade aqui. Por isso que o nome Isso. do canal é Bola Plana Bola, Esporte. plano esporte. Bola Plano Esporte. E a gente já pode ter um panorama que tem rostos aqui gigantescos Nossa, que Tem. foram convocados para pré-lista, né? E a gente vai convocar os 11 titulares, né? Discutir um a o um. titular, os 11 titulares que vão vencer a Copa das Bet. Isso. Bom. Tô ansioso. Vamos Eu começar? tô muito ansioso. Então vamos começar. Acho que a gente vai Bora, ter, começa. obrigado a começar com o maior nome supostamente envolvido com supostas bets, que é Lucas Paquetá, ex-Flamengo, o meia ofensivo. Um dos Caralho. vários meias que é forte. Pra mim, o mais forte candidato para estrear na nossa meia ofensiva. E se vocês quiserem, eu posso dizer os outros meias ofensivos que estão disputando com ele. É melhor Nessa dizer, é aí melhor também. dizer. Pra gente chegar, Ó, então, a disputa pela meia ofensiva tá entre Tá o Paquetá e o Zaniolo, jogador Zaniolo. italiano. Que hoje ele Italiano. é da Fiorentina? Vocês conseguem me... Deve ser, cara. Deve ser. Ele um dia foi da Roma. Ele um dia foi da Roma. Ele um dia foi italiano também. E um dia ele foi uma puta contratação que eu fiz no FIFA. Verdade. Eu tava lá. Eu queria deixar claro que, porque na disputa entre Zaniolo, que é italiano, e o Paquetá, Que é brasileiro. Uhum. Calma, seriedade, por favor, no canal Bola Plana. Não, vamos. Bola plana, vem cá. Bola plana. Que você não Vamos. pede bola plana olhando pra mim aí de baixo. O Paquetá, a diferença é porque o Paquetá não é só sobre futebol, né? Porque a gente tem claro aqui que não é só sobre o esporte que a gente faz, né? Que É aqui sobre estamos a bola renda plana é esporte. Também é sobre coisas de extracampo, né? O Zaniolo, eu não conheço nada dele. O máximo que eu conheço é porque ele deve ser algum parente do Daniel Molo. Legal. Verdade. Mas o Paquetá, ele tem uma ilha no Rio de Janeiro. E Com o nome dele. isso com o nome dele, que veio dele. Então, ele fez uma ilha, ele criou uma ilha com o futebol dele. Ele deu tantos passes no Newcastle, ou no West Ham, que ele criou uma ilha. E o Zaniolo criou o Daniel Molo. Ah, mas aí você deu um tamanho gigantesco que ele nem merecia o Zaniolo. Pô, ele criou Você Sabia. A maior fonte que a gente tem de informação. Imagine se não existisse o Você Sabia. Ninguém ia saber a verdadeira forma da Terra. Não ia. Que é bola plana. Mas não mas- tem comparação. Porque o Lucas Paquetá, né? Ele pode ter criado também, e se juntar o Zaniolo. E o Lucas tem o Lucas Marques e o Daniel Molo. O É Zaniolo, verdade. da Lucas. Então eu acho que os dois
faria um Você Sabia. Não só um Daniel Molo se faz um Você Sabia. É com o Lucas também. É com o Lucas. E o Lucas, ele tem uma ilha. Mas aí também a gente tem que. Eu acho que o Edir ele foi pelo caminho errado para explicar a grandeza do Paquetá, porque diferente do Zaniolo, o Paquetá ele já teve uma chance de falhar com a seleção brasileira em Copa do Mundo, que torna ele já gigantesco por si só. São poucos os jogadores que podem falhar com a seleção brasileira na Copa do Mundo. São raros. Tanto que hoje em dia se inverteu tanto isso daí que hoje os jovens eles valorizam mais os jogadores que falham na seleção brasileira do que os que tiveram sucesso lá atrás. Por exemplo, o Pelé, ele é taxado como um jogador amador por ter ganhado as 3 Copas. Ele não tem o nível de um Neymar, ele não tem o nível de um Paquetá que tiveram chance de nunca levar a seleção à frente Sim. de times europeus, sabe? Então muda muito esse patamar e o Zaniolo nunca chegou nem perto de poder falhar com a seleção italiana. Ele nunca chegou nem perto, a seleção italiana dele nunca chegou nem perto de uma Copa para poder falhar. É verdade, Arthur. Terceira Copa do Mundo aí. Só que eu tô conhecendo o Zaniolo agora, né? Eu já conheço ele, a gente dava green no mesmo, supostamente no mesmo bet. Pra quem não sabe, eu tenho parcerias com bets. Tem? Mas eu paro quando quiser. Ah, você é o maior exemplo de uso recreativo de bets, né? Eu uso de forma inteligente, sabe? Eu sei o quanto que eu posso gastar, o quanto eu não posso. Eu não sou idiota, né? Que Sou gasta assim mesmo. dinheiro Eu pego, gratuitamente. eu pego toda a minha Bolsa Família e jogo nas bets. Eu não tô Sim. nem aí. Até porque é a maneira certa de gastar o dinheiro da família. Exatamente. Mas, peraí. Espera. O melhor Ok. uso de Sonoplasta. dinheiro não é na bet. É em segundo lugar. Porque em primeiro uso de dinheiro É na é Igreja só no Mundial do Poder Live de Deus. Pix. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. No Live Pix. É só apontar a câmera ou acessar o link que está escrito bem pequenininho ali embaixo do QR Code, que você pode enviar um Live Pix, e aí a sua mensagem vai ser lida pela gente, não só lida, como agora, como existe a inteligência artificial que lê pra gente, a gente vai ouvir vai a sua ler. mensagem. Vai A ouvir. gente nem vai ler A gente não mais. precisa mais. Então, nesse programa, a gente não vai conseguir ler nenhum superchat, Mas porque a gente vai tá com ouvir. essa defase. A gente tá com a internet meio lenta aqui, mas na Uhum. semana que vem a gente vai ler o dessa semana, o desse programa e do programa passado ainda, beleza, Fábio? A gente vai ler o superchat desse programa aqui especificamente na próxima semana por conta da defasagem Do da nossa delay. internet e tudo mais, o delay. É complicado. E aí você pode ver lá os valores e os benefícios que você tem pelos valores, fazendo a pergunta ou apenas o comentário que você quiser. Você é livre, Você é livre. mas só não é livre para falar o formato exato da Terra, aparentemente. Bom, Aí o YouTube não gosta. a gente tem, Sim, Arthur. eu acho que para mais mim uma muito dúvida. claro, um dos nossos favoritos, pelo menos a entrar no meio ofensivo. Só que não vamos colocar ele ainda porque a gente não sabe que formação a gente vai usar. Ah, A gente vai usar o 5555. 5-5-5? não. O 777? Aproveitando, 774. né, o assunto de aposta e tal, a gente pode usar o 666. 777. Não, que isso, Marcelo, aqui não. Na casa de Deus, não. Não. Mas uma dúvida, se a gente for usar, por exemplo, a 4-3-3, Uhum. e aí tiver espaço para um meia ofensivo, o outro meia ofensivo faz o quê? Ele vira reserva ou ele é assassinado? Ele vai ser assassinado. Ah, Assinar com outra bet Não, e o vai perder o Zaniolo, contrato. infelizmente, ele já não encontra mais em vida. Você pode ver aí na imagem. Ele não tá. ele morreu. Ele não se encontra. Infelizmente, É eu tô aqui basicamente com os Death jogos Note. vorazes que a gente tá fazendo aqui, rapaziada. Eu tô com Death Note aqui na mão, irmão. Quem foi Exatamente. eliminado, eu escrevo o nome aqui inteiro. A sorte dos Vira- jogadores é que eu tenho Death Note, porém eu sou analfabeto. Mas espero eu acabar o ensino fundamental. Pra vocês verem. Não, assim, e a sorte é que a maioria tem nome difícil. Uhum. Porque senão, irmão, esquece. Tem uns Ataque ali. cardíaco Uhum. ia cantar. Bom, vamos lá. A gente tá aí, talvez, montando um possível meia. Um possível meio campo. Então, eu acho que E o casaco? O casaco a gente vai montar quando? Tá mó frio aqui. Eu tô de casaco já. Eu não. Eu não. Eu acho interessante, então, a gente discutir os meias centrais, os meias e os volantes, né? Eu acho interessante.
Como, por exemplo, a gente tem de meia central o Tonali. Sandro Ótimo. Tonali. Também outro suposto jogador envolvido em bet, supostamente. Supostamente ítalo brasileiro, porque ele tem um nome brasileiro e um nome italiano. Então ele é ítalo brasileiro. O nome dele é Ítalo? Não, não é Ítalo o nome dele, é Sandro. É verdade. Ah, tá. Errei, foi É. moleque. Não é Ítalo, não. O Tonali, que ele chegou a ser punido, se eu não estou enganado, né? Ficou longe dos futebolas aí por um bom tempo aí. Uhum. Assim que ele chegou no Newcastle, ele ficou de molho por mais um ano. Ele ficou de férias de um ano no clube. Ele foi Que vidão, né? contratado e ficou de férias. Deu Que green ganhou e deu salário green ainda. 2 vezes, basicamente. A odd dele foi lá em Olha cima. essa punição. Isso não é punição, isso é um prêmio, irmão. um Se eu prêmio. fico um ano sem É. trabalhar, ganhando dinheiro, eu sou o homem É. mais feliz do mundo. É que a gente não sabe o que supostamente estava em suposta aposta, o Marcelo. Talvez ele apostou as férias dele, que era uma semana, ele apostou que ia ser um ano. E aí ele ganhou. A odd dele tava alta. Cara, Ah, Ele foi tá esperto. Faz aí a sentido. recomendação aí pra vocês, jogadores de futebol que estão assistindo isso. Bola Plano Esporte Do aí. Bola Plana Esporte. Cara, o Tonali é um meia espetacular, porém ele não é o único meia central que a gente tem aqui na lista. Na verdade, ele é assim. Aparentemente. Ele tem o McKinney. É verdade. Aí tem o jogador americano que eu acho que só por essa frase já dá pra desclassificar ele, coitado. O McKinney, da Juventus, que é mais um dos diversos jovens Americanos. americanos que vem pra melhor geração americana que a gente tá vendo aí, o sucesso dela, né? O César tá Eliminado em na fase de bets. grupos da Copa América. E ele também é de outro time preto e branco, né? O McKinney. Chega até a verdade. confundir ele aqui, ó. Aqui é o McKinney e aqui é o Tonali, acima. É bem É, parecido. porque é pra combinar com a roleta do cassino, né? É isso. Cara, eu acho que aqui o McKinney, infelizmente, ele vai a óbito. Esse Por cara quê? aí não cantava junto com o Orochi? Ele Eu não não sei, tinha. eu não sou Não. da cultura brasileira. Qual é o nome? Não, Modéstia à Poutier? parte. Eles não cantavam no Modéstia à parte, esse Nossa. McKinney. Não faço ideia. E é que também tem um duelo de gerações, né? Porque a Juventus é conhecida pela velha senhora e o Newcastle é o novo aí, né? O novo castelo, é algo novo. É do Verdade. um E time a de gente árabe. sabe que o novo sempre ganha, né? O novo tá à frente. A velha senhora tá lá no INSS, tá vendo Kawhi, tá caindo em golpe. E o Newcastle E tá, supostamente apostando em bet, aparentemente. né? Então, verdade. todos os motivos do mundo é do Tonali. Eu daria pro Tonali. Uhum. Não, vamos dar pro nosso italiano aí. Vamos dar pra ele. Também vale ressaltar que a gente tá aqui falando das posições desses jogadores baseados no site Transfermarkt, porque ninguém sabe onde esses jogadores jogam, ninguém acompanha esses jogadores para saber qual realmente é a posição deles. Então a gente tá confiando no site dos caras aí. Eu tiro rola no fundo. Parece um Faleceu, edit. Maquinha. No Faleceu, Rio de Maquinha. Janeiro é assim mesmo. Parece um brain Relaxa. root. Você pode ver que essa linha Sim. aqui tá desaparecendo aos poucos. Mas a gente vai botar não Tá eles ou a gente vai Calma, vamos botar lá no decidir campinho? o meio campo primeiro pra gente ir Ah, tá. formando nossa Pra gente formação. botar. Tá certo. Mas eu vou ter que usar um pouco do meu TDAH aqui, rapaziada. Na verdade, a gente pode manter o McKinney porque a gente tem um volante ainda. Porque como Ah, o meio campo pode ter 4, pode ter 5 até, a gente Paredes. pode deixar o McKinney e pode discutir se a gente vai colocar 2 meias centrais e um volante, se a gente vai colocar Dois volantes. 2 volantes, 2 meia ofensivos. A gente pode trazer de volta vivo o Zaniolo. A gente tá discutindo aqui como se fosse o Ancelotti, né? Assim, eu já vou criticar essa ideia de dois volantes, porque eu nunca vi nenhum carro com dois volantes na minha vida. Eu já, quando eu fazia autoescola, inclusive. 2 volantes. Uhum. Que isso, meu amigo? Aí tá errado esse esquema tático aí da tua autoescola. Então, O que importa é que eles cobraram bem barato pra eu comprar o CNH. Então, eu tô bem feliz Não. com isso. Calma. pode Não, não, viu? pode não. Ah, não pode crime nada. isso aí. Não pode falar o formato real da Terra, não pode falar como eu comprei meu CNH. Pode mais nada.
Mas intrinsecamente, o volante, ele só tem um porque ele controla as rodas do carro. E o volante, ele tem que controlar aí as rodas do nosso time. Então eu acredito que só tem que ser um volante, porque ele vai As comandar rodinhas. ali a parte defensiva e dois meias. Mas vale ressaltar, né, que a gente então tem que decidir entre o Paquetá, o Makini e o Paredes, então, qual que vai ser a formação. O Paredes, que ele ficou muito conhecido por sair sempre bonito nas fotos do PSG, que eram sempre fotos sendo derrotado, mas ele saía sempre bonito em todas. Deixa eu conferir. Mas assim, se a gente tem o Paredes, a gente vai ter que arrumar os chãos e os tetos também da casa. Nunca Mas pode, aí nunca a arrumar. música canta que a casa não tinha teto, não tinha nada. Ela nunca mencionava não ter parede, o Marcelo. Então ela pode só ter parede. Então, mas aí as pessoas vão conseguir entrar pelo teto, Não, na verdade eu acho invadir que a eu parte cometi um da erro, casa. porque não tinha parede pra pôr rede. A música não canta isso, um bagulho assim. Canta, É canta, verdade. canta. Verdade. Foi um gafe. Mas a Gafes foram. gente somos adultos que aparentemente não pode dizer o que a gente realmente acredita aqui no YouTube, mas a gente No pode decidir o Peixandão. nosso destino e montar a parede dessa casa que não tinha chão, não tinha teto, não tinha nada. Exato, a gente pode construir. A gente pode construir a nossa própria. O Paredes joga que posição aí? Ele é volante. Bola pro Ele Lanês. é defensor, ele Ah. defende a casa pra não ser Isso. invadida. Ele, quando o Hum, Neymar tá chorando na final da Champions, ele consola ele. É essa a função dele. Ele consola os amigos. Quando Ele é O tipo. Messi tá chorando lá na Copa América no banco, o Paredes tá lá no banco pra consolar ele. É pra isso que o Paredes serve, pra ah, Ele é derrota. tipo uma criança jogando Fortnite, só sabe construir parede. Tanto que é. o Santos tá avisando ele já há algum tempo pra ir jogar no Santos, visando ele consolar os jogadores santistas quando foram de novo rebaixados pra Série B. Que pode ter acontecido já a essa altura que esse vídeo tá saindo. Eu espero que não. Graças a Deus que o Soteldo já foi embora, né? Assim como no Grêmio, ele vai embora Não, ele antes do voltou time já. ser rebaixado. Ele acabou de voltar, inclusive. O Fluminense mandou de volta, depois de 2 jogos. Soteldo? Que trans, mano. É Thanos. Ó, vamos lá. Tá, Eu acho que o nosso meio-campo ideal são 3 meio-campos, né? dois E lugar volantes e um meio? Um meia central, um segundo volante, o Paredes como volante ali, o cachorro brabo, que vem, o atacante Paquetá. vem, ele vai consolar ele automaticamente vai consolar ele, e o Tonali ali, só aguardando um ano dele de suspensão acabar para ele partir pro bote e ir pro ataque, enquanto tá lá o Paquetá preparado para errar um passe simples. Eu acho que esse tem que ser o nosso meio campo. Mas assim, mas a gente também tem que tomar cuidado com o nosso adversário, porque se o adversário for a Coreia do Sul, o Paquetá vai meter uns 3 gols aí. É. Ainda vai fazer dancinha do É, Paquetá. e Pô, se se a for. odd tiver favorável aos 3 gols, supostamente. E se for a seleção das Ilhas Maldivas? Das Ilhas Caimãs? As Ilhas Mas aí a Maurício, odd é ainda menor para o time que o Paquetá joga, porque infelizmente ele joga na seleção brasileira, que é vista como favorita na maioria dos jogos. E para quem não entende e se de ele grind enfrentar da o. green, as odds sempre são maiores, sempre o multiplicador acaba sendo mais favorável para o time menos favorito. Então se é um Brasil e Ilhas Maldivas, não vale a pena para o Paquetá fazer 3 gols. Vale a pena ele tomar. Então. É Aí ele vai verdade. começar Mas a errar assim, passe. Mas é e se esse o ele nosso enfrentar objetivo aqui. o. E se ele enfrentar o lateral chileno Maurício Isla? O que que acontece? Será que ele vai ser counterado ilha contra ilha? Ah, Eu nem caralho. sei se pode entrar em campo. É tipo duas equipes do mesmo dono disputando o campeonato. Acho que não pode. É, que aí tem que ser no campeonato de ilhas, né? Podia ter, né? Aí Uma traz a Copa do Mundo das Maldiva, Ilhas. É. traz a Kalimann, Ia ser só paraíso fiscal atrás de paraíso fiscal. Nossa, ia traz ser o uma loucura. Madagascar. Ia ser uma loucura. Dinheiro que ia rolar ali sem imposto, ia ser uma Pelo maravilha. contrário, Marcelo, nem ia rolar de tão por baixo dos panos que é. Você nem ia ver o dinheiro passando. Chama o Fernando de Noronha. Ó, vamos lá. Paquetá de meia central. Bota ele Paredes nas aqui, meias. mais atrás como volante. E o Tonali acompanhando aqui. Acham Pronto, boa? pô, eu me sinto seguro aí.
Eu vejo que a bola entra aí, tem 2 volantes pra pegar a bola. Eu vejo que, cara, eu vou apostar no time adversário, eu vou lucrar. Eu vejo isso, supostamente. Supostamente. Eu vejo que se eu apostar nele, eu vou ganhar também. Porque o Tonali me disse no WhatsApp que vai fazer um gol, vai fazer um cartão amarelo. Apaga a mensagem depois, Edivaldo. Não esquece não, tá? Tem Fala que... que supostamente o Tonali. Supostamente. Queima o chip, essas coisas. Próxima posição, galera. Próximo jogador. Eu acho que o próximo jogador, eu acho que ele acaba sendo bem óbvio, que é o gol, né? A gente até passou É verdade. batido pelo goleiro, É. porque só tem Esquecemos do um nosso goleiro craque. nessa lista. Então é meio difícil a gente ter que escolher o Quem? goleiro. O Beto Carreiro? Que é o Okoye. Conhecidíssimo Okoye. O Okoye. Craque. Okoye que Troféu possivelmente Yashi. ninguém saberia quem ele é se ele não tivesse em supostas investigações de estar envolvido com bet. O nosso Yashin aí, melhor goleiro do ano. É Okoye. Melhor goleiro da Bet Nacional. E o que a gente espera desse goleiro é inconsistência. A gente espera que ele não saia cara a cara com o atacante para tentar pegar a bola no pé. A gente espera que esse goleiro, na hora da batida do escanteio, ele erre o soco. É isso que a gente quer desse goleiro. Tanto que A gente aqui, vai ó, Ele isso. acerta o soco no jogador. as estatísticas desse goleiro pela Udinese na Série A, olha o goleirão que a gente tá conseguindo aqui. 25 partidas, 0 gols, 0 assistências e 1 cartão amarelo. Caraca, Caralho. o famoso jogador agente 001. Tá maluco, É o cara. famoso. Jogadoraço. Esse cara é craque, ele é craque. E numa era Tá que maluco. hoje o goleiro ele é Cadê o exigido a Manuel fazer Neuer? gol, ele é exigido a fazer assistência, ele Agora se destaca puxa- por não fazer. Agora puxa as estatísticas do Cacilhas aí na última temporada. Puxa. Não tem, Não tem. não tem. Cadê o Manuel Neuer? O que o Manuel Uma Neuer máquina. fez na última temporada? Não tem. É o Mano O Rogério Maduca Ceni. Okoye. É verdade. O que o Rogério Ceni tá fazendo no gol nas últimas temporadas? Fez nada, irmão. Não fez. Nem gol de falta ele tá fazendo mais. Então só pra vocês Mas aí não terem vou falar, né? sentir um gostinho do Do goleirão, Matuca. do nosso goleirão, dessa equipaça que a gente tá montando aí. Agora eu acho que é interessante a gente partir pras laterais, né? A gente devia As ter começado laterais. aqui desde o Aí começo. agora a gente vai ter que começar a comer pelas beiradas. É isso. Aí aqui, Doente o que vai acontece com é que a gente pode escolher improvisar laterais direitos na esquerda, porque aparentemente existe uma tara de laterais direitos de estarem supostamente envolvidos em supostos esquemas de As bet. costas. Aí meu Porque- Gold, ele foi só pra esquerda. Porque, ó, seguinte, Bota os o Paquetá na laterais lateral esquerda. supostamente envolvidos é o Nino Paraíba, o Trippier, o Trippier. Alessandro Florenzi e o Mateuzinho. São todos laterais direitos. E aí o único Mateuzinho do esquerdo é o Corinthians? Igor Karius. Igor Karius! Melhor jogador do Grande mundo! goleiro do Liverpool. É o próprio goleiro do Liverpool. Se tornou um Caramba. lateral direito. Depois ele percebeu a qualidade que ele tem de dar passe para atacante. Naquela final de Champions, ele falou, tem que mudar de posição. Caramba. Não, Igor E Karius, ele é o viu Gold. que não era bom com a mão e falou, eu sou melhor com o pé. Eu sou Então melhor eu com o vou jogar na lateral esquerda, o Jürgen Brabo. Klopp. Brabo. Me bota aí. E tá revolucionando a posição, inclusive. Eu Pois é. assisto todas as partidas dele, lá no campeonato que ele tá jogando. Uhum. E é um excelente jogador. Esse Igor Karius aí, nosso ex-goleiro, ele poderia jogar nas duas posições, né? No gol No ou gol na e- lateral esquerda. É um jogador polivalente. Mas aí Sabe o que nosso- poderia fazer? Não. Qual é o nome do Yokohama ali, o goleiro? Yokohama Okoye. Tires. Okoye. Ele poderia usar luvas Hum. e poderia substituir com o Karius, que também usaria luvas, na lateral. Então, às vezes, ele poderia voltar e ele correria pra lateral pra ajudar defensivamente. Ele poderia dobrar a marcação às soccer? vezes. É beach soccer agora? Cara, Não, eu futebol. abro aqui uma sugestão. Se vocês não estiverem contentes com o Okoye no gol, a gente pode puxar o Igor Karius lá pro gol. Eu não vejo problema nenhum. Para esse time que o objetivo é aumentar o nosso lucro, aumentar as nossas odds, o Igor Karius no gol é perfeito. Aquela final Ele da é um bom Champions, jogador. Ele é um ótimo jogador para entregar a bola pro adversário. Gente, mais de 8 gols ou mais por jogo ali. Vai dobrar Uma isso. máquina olha. de dinheiro. Uma máquina de dinheiro. Vocês acham plausível ou vocês Ah, preferem o bota. Okoye? Pode botar Coloca o o Karius. Karius. Mano, vai ser 4-0 em cada partida, no mínimo. No mínimo.
Esse vai ser o meu investimento. Eu vou investir toda a minha Bolsa Família, de todos os meus 5 filhos, nisso aí, cara. Infelizmente, apesar dos números impressionantes do Okoye, ele fica pra trás, né, nessa questão aí. Ele não Não, chegou nunca vi a o mostrar o seu Okoye trabalho numa final de Champions. tomando 2 gols do Gareth Bale. Também não. O Okoye, infelizmente, faleceu. Morreu. Infelizmente. Eu. E agora, FF no chat. a gente é realmente obrigado a colocar um lateral direito na esquerda. Porque só sobraram laterais direitos aqui. O Nino Paraíba, o Trippier, o Alessandro Florenzi e o Mateuzinho. Eu já vou começar falando quem é Florenzi. É Florenzi não um é aquela região da Itália lá? Aparentemente. Todo mundo Florenzina. naquela região decidiu supostamente apostar em bet. E agora Foi tá lá na que nasceu na seleção. o grande arquiteto Caravaggio, grande pintor aí. Infelizmente não sei quem é. Não sei. Bom, Chat Ela é o da sabe. Florentina, Florentina de Jesus. Ele se o mesmo. chat realmente sabe, aqui ó, explique pra gente no próximo Terra Plana. Bom, eu acho bem difícil a disputa entre Trippier, Nino Paraíba e Mateuzinho para as laterais. Por quê? Por que eu coloco o Trippier? Você deve estar perguntando, porra, jogador inglês nessa Mais um do disputa. Newcastle. Eu acho que é exatamente por isso que a gente tem que colocar na disputa. Porque se tem uma coisa que inglês é conhecido por fazer é entregar. Uma É. coisa que inglês historicamente faz com consistência é entregar título. Entregar Muito, gol. entrega muito. Eles entregam uma baita de uma música, hein? Beatles, É só ver Alexander Arnold. A 21 arte do Savage. lateral inglês. Quando ele vê um atacante jogar a bola nas costas dele, ele só deixa a bola passar. Ele tá acostumado a tomar a mas bola nas costas. Os próximos ele é o fetiche clássicos. dele, né, cara? Os Próximos é o os clássico, Lamine clássicos. Yamal. Nossa, o Lamine Yamal, ele nem precisa se preocupar. Ele só ele ficar ali nas costas do Arnold, que ele vai gozar de alegria. Arnold que tinha um ótimo programa de televisão também na época. Era um baita É. programa de televisão. Quando ele era ainda bem criancinha, né? Ele era bem pequeno. Trabalho infantil, né, galera? A Europa faz isso desde sempre, né? Pra eles é normal. Então, o nosso trip aí, mais um do Newcastle. O Newcastle que tá sendo recorrente aqui na nossa equipe, como já diziam os portugueses, porque é um time que foi comprado por um país, Então, né? aí eu vou até trazer um pouco de história aqui pro nosso público que é meio burro. Então, eu acho que essa é a minha missão. Trazer um pouco de conhecimento para essas pessoas Vai que lá, não têm o muito MC Melody. desenvolvimento cognitivo. Como que os árabes ficaram tão ricos? Foi apostando em bet. Eles desenvolveram a tática deles conseguir estar sempre dando green. E aí eles ficaram tão ricos, tão bons fazendo isso, que eles se tornaram um país próprio. E aí eles acabaram comprando o Newcastle visando isso, e é meio cultura do clube. Supostamente os jogadores estarem envolvidos em supostas bets. Então por isso que tem Eu tanto acho jogador aqui. acho que eles conhecem o horário bugado, né, do site, Eles né? conhecem. Eles conhecem. Eles não são E- bobos. Uma coisa também que eu gostaria que o Tripper participasse, porque é extracampo. Eu gosto de sempre reforçar esse extracampo. Porque, né, o Beatles fez uma música pra Jude, pro Jude Bellingham, né? E o Michael Jackson fez uma música pro Tripper, né? Porque tem o Tripper, né? Esse cara começa a falar de... Começa a inventar nome, mano. Beatle. Pô, de Beetlejuice? Deve estar falando daquele filme lá. É, Não mano. vem com esse papo de filme, não, que eu já não aguento mais aqueles desgraçados da Ronin Studio. Vive enchendo o nosso saco. vão Aí a tomar gente no vai cu eles. divulgar o nosso canalzinho de filmezinho. Vamos pro caralho. Desculpa o palavra. Eles são um bando- Filme é a porta de entrada pra maconha, falo mesmo. É. Filme é a pior. porta de entrada pra maconha. É pior do que isso, Marcelo. Filme é a porta de entrada pra terra o quê, ó? Pô, não. Vai ver filme espacial, como que a Terra é representada aqui, ó. É que não deixam a gente falar mais. É por isso que eu só assisto a Smiling Friends. Lá eles mostram a verdade da Terra. Bom, a gente não pode falar qual é. Trippier, mas aí a gente tem que decidir. O Trippier vai ir improvisado ou ele vai
na sua posição de ofício. Porque a gente Cara, tem aqui ele, jogadores polivalentes também, como o Mateuzinho é e o o Nino Mauro Paraíba. Bet. A gente tem opções de suplentes. Eu não queria trazer essa carta tão cedo aqui, o Marcelo. Mas a gente tem cartas suplentes que a Fortíssimas. gente pode usar para lateral esquerda. Mas eu não acho que a gente devia descartar o Nino Paraíba. Porque começa que Então, ele faz parte da minha infância, desde o Castelo Rá eu assisto o Nino, é. desde bem pequeno. Eu só não Depois sabia a ele foi, nacionalidade dele, que ele era do país Paraíba, mas fico feliz aí. ele que fez aquela música lá, o Papararaibano. Foi ele, foi ele, foi ele. E eu sempre vi muita polivalência nele, sabe? Ele sempre, pô, se ele não consegue fazer alguma coisa, ele chama a Caipora pra ajudar ele. É. Ele chama os gêmeos, né, lacração. Esqueci o nome dos gêmeos, mas o Tem o doutor, os Etevaldo doutores. também. Tem o Etevaldo, que, pra quem não sabe, era o Ronaldinho Gaúcho. Então ele É, tem habilidade, ele consegue jogar, ele tem a polivalência. ele tem várias cartas na manga ali, então acho que vai ser um bom Joker pra nós, mano. vai. Mas acho que o Já, Tripper, assim como um bom inglês, Uhum. é bom na arte do improviso. Então o Tripper deveria ir pra esquerda, mano. e Por deixar o enquanto. Paraíba tranquilo, porque é o lugar que ele merece, é o lugar que ele vai conseguir ter o melhor, né? Vocês Os têm razão, ingleses vocês têm razão. O Nino, ele que se foda. merece a posição que ele se sente mais confortável, né? Bum, bum, bum. Castelo Nino rá Paraíba na direita e Trippier na esquerda. E com isso, a gente decreta o falecimento do Mateuzinho Cuiabá, infelizmente. É, morreu. Infelizmente, o suposto envolvimento de você com supostas bets não foram o suficiente para te sustentar nesse time. Infelizmente, você vai ter que comer muita bet com arroz e feijão É, para na próxima escalação você ser convocado Então, na próxima data FIFA. na próxima data fita, talvez você possa Data ser FIBA. convocado. Agora a gente tem que falar da parte mais importante para a segurança de um time, que é a zaga. Só que aqui eu acho que não Infelizmente. tem muito segredo, a não ser que a gente queira aderir Não a é alguma, segredo. alguma formação que eu sou a favor, tá? Formação ousada de um só zagueiro. A gente tem isso? dois zagueiros ousada. aqui. A gente E, vai inventar e Eu tenho uma. Eu eu, tenho eu uma. acho justo uma zaga com só um zagueiro. Porque não fica dividindo responsabilidade. Porque eu acho, primeiro, que é muita molecagem deixar a responsabilidade dividida entre dois. E nunca dá certo, porque todo jogo tem gol. Então deixa um Eu tô cara só. olhando aqui. Eu tô olhando aqui, Arthur, uma pessoa que, né, eu não sei o conhecimento futebolístico que ele tem, mas eu sei que ele é forte. E eu acho que ele garantiria os dois espaços aí, que é o Beto. Eu acho que, pelo que a gente viu dele, ele conseguiria, que ele é largo, né? Ele defenderia das bolas, ele teria jogo de corpo, ele seria forte para chutar a bola e fazer gol, ou ele erraria e chutaria no próprio gol. Ele seria uma peça importantíssima nesse jogo. Ele seguraria dois É, jogadores e jogava ele. Eu arrisco dizer mas que. ele tem um problema muito grande que quem conhece o Beto sabe, né? Ele tem um documentário dele feito pela Disney que uma coisa que é essencial para você ser considerado um bom jogador é você cometer adultério à sua esposa, coisa que ele não faz no documentário Hum, dele. Nos preocupa. É verdade, ele é bem fiel. Ele é fiel esse é problema. demais. É problema. Pro nosso time é problema. Sim. Poxa. A Eu não vejo. infidelidade A infidelidade é essencial pro nosso time. ajuda o jogador de futebol. Sim, Ele tem que ser infiel. É por isso que ninguém gosta de jogar no Corinthians. não gosto. Porque lá infelizmente, é fiel. Bom. Mas a gente pode pensar ainda no Beto. Eu gosto das características que ele tem. Ele é quase um Soteudo. Mas eu acho que a gente Igualzinho, tem igual. opções melhores. Mesma altura também os dois. Bem parecido. Para um só zagueiro? O zagueiro que eu trago aqui sugestão é um zagueiro que eu conheço bem, porque ele foi supostamente Ah. Ele que banido inventou as bets. Foi ele que começou tudo. Foi ele. Ele é tipo o Pelé É o das pioneiro supostas da bets. bet. Como é que eu posso esquecer Ele é dele? supostamente He o did it pioneiro. first. Bauer, mano. Ex-zagueiro do Santos. Ninguém conhecia esse jogador até ele inventar essa nova renda extra aí dos jogadores de futebol. Sim. Os caras lá ficam fazendo a publicidade com a Nike, com a Adidas. Ele foi além.
ele vende o próprio resultado do jogo, que já vai acontecer do mesmo jeito. E O cara é um gênio, ele é um mano. jogador tão impressionante que mesmo que ele vendesse as suas atuações supostamente em jogos do Santos, depois que ele saiu, o Santos nunca mais conseguiu performar naquele nível de novo. Pra você É. ver a qualidade desse jogador. O Santos só caiu de nível depois daquilo. Pra você ver como esse bagulho, ai, o cara tá vendido pra bet, acabou, não vai jogar mais futebol direito. É mentira! E Sim. logo mais o Marcelo vai ver que é mentira quando a gente chega no ataque. É verdade. Vocês concordam Então, comigo que o Bauerman tem que ir sozinho pra gente mostrar a importância que ele tem pra essa lista existir? ele é um 10, Carregar ele vai ser zaga? um 10 da zaga. Ele vai ser um 10 da zaga. Vai. Ele é o nosso Pelé dessa equipe aqui. Eu Did concordo, Arthur. first. É o tal do Did first. É o Bauerman did first, rapaziada. O homem Bauer. Bom, aí agora a gente vai pra um lugar que Se tá é Bauer, é bom. recheado, tá? Tá recheado, que é o ataque. Tem ponta direita de sobra, tem meia esquerda. direita, meia esquerda, centroavante, tem muito. É impressionante como o ataque supostamente está envolvido com supostas bets. Fica até difícil de encontrar alguém pra começar, mas eu acho que não tem ninguém melhor pra começar do que o Bruno Henrique. Aí, O Marcelo. Bet Henrique. O Bet Opa, Henrique. Fala aí com nós, Marcelo. BH27 aí, que ele fundou a Flabet no Flamengo, né? Como um ato promocional, ele tomou em alguns supostos cartões aí contra o nosso pioneiro Bauer, né? Aí, então foi ali no Ah, crossover ali, os Sim. dois Antes mesmo da Marvel pensar fundadores, nisso, o Bruno Henrique e antes o mesmo da Bauerman estavam Marvel. fazendo. Então ele tomou um cartão ali em cima do Soteldo, que já foi citado 3 vezes nesse programa. Uhum. Então o cara é o BH27, né, mano? Não precisa mais falar. É o Bet Henrique aí, o cara que tem 1 milhão de memes, um meme atrás do outro, qualquer frase dele. Uhum. Ele é um Se gênio, você- qualquer eu palavra. não via o Bruno Henrique, mas agora eu tô vendo que você tá me mostrando Agora que aí. tá te mostrando, você tá vendo. pô, é um É, puta jogador. Mas, o que vocês acham de colocar ele ao lado do Bauerman, ali na zaga? Só pra ficar bonita a cena dos dois como dupla de zaga. os dois fundadores, né? O Sim. casal fundador, né? É porque, tipo, o atacante do time adversário tá vindo, ele vai ver essa cena, o Bruno Henrique e o Bauerman, ele não vai conseguir chutar pro gol. Ele vai ter que se ajoelhar e falar muito obrigado. Vocês salvaram o futebol. E aí, bola nossa, posse nossa. E vai ser sempre assim. Vai ser sempre. Mas é só tu mandar. Mas aí tem que tomar cuidado pro jogador adversário não mandar mensagem antes pro Bruno Henrique, né? No WhatsApp. Eu não acho que é Pedindo só pra com o ele Bruno tomar Henrique, não. cartão. Que a gente tem que Com tomar todos. cuidado desse time. Tem que ficar de olho se esse time não tem grupo de WhatsApp, hein, rapaziada. Eu vou criar, depois que a gente montar o elenco, eu vou criar o grupo. A gente marcar uma pelada aí no final de semana, só pra relaxar. Ai. Vamos lá. Bruno Henrique e Bauerman formando a nossa dupla de zaga histórica, tá? É o Bet Henrique e o Bauer Bet. São os fundadores, né? São o Pelé. Ah, e o Garrincha. E até antes da gente falar do nosso ataque, eu acho interessante a gente falar do pessoal que fica de fora, porque escalar um time dentro de campo é fácil. Mas escalar treinador não é fácil. Escalar influencer para representar o seu time não é fácil. E comentarista muito menos. E a gente tem aqui todos eles na nossa lista. A gente tem Mauro Betti para poder narrar os jogos dessa equipe. E ele que já tem experiência nisso, né? Quem acompanha ele sabe. Ele também daria um ótimo treinador, dando ótimos comentários ali na beira do campo pro Bruno Sim. Henrique, para motivar o nosso goleiro Karius, dando estatísticas ao vivo. Ele fica ali aberto com o Transfer Market na mão o jogo Sim. inteiro. É. E só cuspindo factos. Ó, Nino Paraíba, toma mais bola nas costas que a odd aumentou. Uhum. Ó, Paquetá, erra mais 3 Ah. passes aí. Ô, bate um escanteio errado. Pega a bola com a mão, Igor Karius, no recuo de bola. Só que aí, Marcelo, Só? apesar da sua ideia ser ótima, eu não sei se a gente vai precisar do Mauro Betting como treinador. Ele pode ser, talvez, suplente ali, porque a gente tem um treinador que é supostamente envolvido com bet, que é o Martin Demichelis,
logo aqui abaixo, a gente tem um treinador Que Martim supostamente... Delicere. que supostamente é suposto Martim da envolvido. Vila. Então a gente Martinho pode da Bet. ter o melhor dos dois mundos. A gente pode ter um treinador que já tem experiência no meio e o Mauro Betts simplesmente ali dando estatísticas da odd e pro ouvinte, né, quem estiver assistindo o jogo, diversas verdade, informações. Também seria uma boa estratégia aí, né? Dele passando ao vivo, toda hora, assim, a cada segundo, igual o canal do Boi. Uhum. Esse Boi traz R$ 15, o Boi traz a direita, É, a Bet aumentou, a odd do Bruno Henrique aumentou R$ 15, 15%. Hoje dá uma, dá duas, a Bet do povo. O Paquetá errou mais um passe. Pra você Ele ver, vai né? dando O essa bola nova tendência plana do futebol. é porque quando você vai em vídeo no YouTube, a melhor seleção de todos os tempos, você vai ver. Eles vão falar do goleiro até o atacante. Não fala, raramente fala o treinador, mas nunca fala um comentarista. Qual o melhor comentarista de todos os tempos na seleção? Não fala. Mas aqui Não Terra fala. Plana de novo, dando ideias aí pra revolucionar o futebol. Inclusive, Luiz, eu queria propor aqui o nome do time também, é logo. Que é Real Bet, o nome do time. Pensei aqui agora. Real Muito Bet. bom. Muito bom. Muito bom. Inspirado no Real Madrid. Inspirado no Real Madrid, a gente vai criar o Real Betis. É o Real Bet, o nosso time. É a Bet real. Não é fake. E nem dólar, e nem euro, Aí, né? acabamos de fazer uma logo, galera, pro Fizemos nosso clube. agora aí. essa logo. Tá fundado, cara. É só criar o grupo no WhatsApp, não tem jeito. A gente Tem até um time comentarista completo, já no canal oficial. Então, já posiciona aqui o treinador na beira do campo e o comentarista aqui Na narrando o Real jogo. Bet TV. do lado aqui, vai, para ele poder dar estatísticas, né, pro Opa! Ao Pô, vivo, em colega. tempo real. Não é moleza. Agora, eu acho que a gente pode finalmente... Ah, não! Faltou um influenciador, porque nada melhor do que essa equipe ter se divulgado para um influenciador que tem verdade, sua no própria TikTok. bet, né? O Luva de Pedreiro que tem a Luva Bet, supostamente. Supostamente. O Que Luva- aí já ia patrocinar ali o Karius a ter umas luvas pesadas pra Exato. ele defender. Ou para ele Verdade. deixar a bola escapar, que seria mais lucrativo até. A luvabet.bet vai revolucionar o futebol, que é um ciclo que se autoalimenta. Ela investe no clube, Uhum. nos jogadores, e os jogadores, dentro de campo, já devolvem o dinheiro para a Luvabet. Impressionante. Então é O retorno é um instantâneo. retorno instantâneo. Então é uma autoalimentação. Nenhum clube vai falir com esse novo plano de gestão aí. Não tem como um clube falir desse jeito. Impressionante. É o fim da Sim. falência. Caralho, Marcelo. Cara, é impressionante como bola plana tá aí pra mudar o futebol, o Revolucionário. esporte. Bom, agora nas pontas a gente tem muita dificuldade porque aparentemente os pontas têm vício severo em supostamente estar envolvidos em bets, tá? A gente tem que começar a procurar até especialista pra tratar isso. É um hiperfoco que eles têm, né? É um hiperfoco. Ó, só Eles gostam de comer pelas beiradas. de ponta esquerda a gente tem, por exemplo, o Enio. De ponta direita, o Di Maria. A gente pode também improvisar meias direitas e esquerda, que no final é a mesma bosta. Como o Bela Nova, que é meia direita. A gente tem o Aleph Manga, ponta esquerda. Luiz Henrique, ponta direita. Senhor Incrível. A gente tem o Igor Catatal, ponta esquerda. Senhor incrível. Senhor Incrível. A gente tem um Zalewski, ou meia esquerda. A gente tem o Townsend, que é ponta direita. Ah, É coisa de doido, o tanto de pontas que a gente tem. eu não sabia, gente, que ele tava por aí, o Taos. Ele não tava cantando um dia desse? Bertaus? É. Faz muito tempo que ele parou de cantar e ele foi pro futebol, né? E também supostamente É se mais envolver com o Betis. lucrativo. É mais lucrativo. Caramba, né? meu. Música dá dinheiro. Eu não sabia que ele tava aí, não, o Taos. Eu tô imitando até um sotaque de outro lugar. É até difícil a gente escolher. Vocês querem Legal. improvisar a ponta? Não? O que vocês acham? Cara,
Deixa eu dar uma olhada aqui no elenco novamente. Esse tal de Bela Nova aí. Será que é Bela mesmo? E será que é nova? Eu tô com essa dúvida. É, Porque já temos a velha senhora ali. E aí agora tem a Bela que é a nova. E a senhora que é velha. Será que não vai dar um conflito de interesses aí no nosso time? Não, mas a gente assassinou o jogador que McKinney. representava a velha Ele tá senhora. ali ainda. Não, Tá a velha vivo. não senhora tem por onde, eu posso resolver isso agora. Que Pronto. Deus o tenha. matou. Então, F no chat. Então, assim, F, o inclusive, nosso nesse chat aqui, preste suas condolências. Pode o continuar. chat Marcelo. pago. Então, Eu assim, acho. o nosso. Eu acho que o de magia tem que entrar nesse time, mano. Tem que Aí dar é um ponta jeito de direita, colocar tá? ele Tá, entendi. na ponta de lança. Ele é muito grande pra gente ignorar. Porém, Pô, o cara tem a a Copa do gente Mundo, tem irmão. um jogador que disputa pau a pau com o Di Maria Eu tô aqui. pensando nele, eu acho também, Que é o Arthur. Luiz Henrique, ex-Botafogo. Ah, eu tava pensando no Mais Aleph um Luiz Manga. Henrique no Henrique. elenco. Se você se chama Henrique, acesse a Luva Bet. É. É. É, se você se chama Supostamente. Henrique, Aham. mande um superchat pra gente. Isso Falando sim. que você se chama Henrique. Isso sim. Tá. Caralho. Pra mim, o Aleph Luiz Manga tem que Henrique. ter sua vaga. Porque. É, uma baita de uma fruta, né, mano? E é uma fruta que, pô, é no país dele, né? Tem o Paraíba também, já. A gente colocou o Paraíba. A gente botou Paraíba. É, Botou. bolas éteas. Manga faz bem pra saúde, né, mano? Aquele suquinho, bom Então, demais. o nome dele é Aleph, né? Vai levar as mangas por lugares. Mas eu não sei onde isso é benéfico, a fruta ser tão boa. Eu não sei se é benéfico pro nosso time, porque a fruta é boa pra quem consome. E quem vai consumir é o time adversário. A gente não quer o time adversário se beneficiando, né? A gente quer a gente se beneficiando. Se beneficiando de uma odd alta de um cartão amarelo, de uma falha de um goleiro, de um empate improvável. A gente não quer o Então, time pô, o adversário. adversário tem que ficar mal de saúde mesmo. Tem que continuar comendo fast food. Não, é Se ele exatamente. se chamasse Aleph McDonald, Aí talvez a talvez a gente gente podia pensar, né? botava É, 10 de faixa nele aí. Perfeito. é verdade, é. Tá certo. Vocês estão certos. Aleph Burger King. Aleph Burger King caberia no nosso time, mas infelizmente ele não supostamente se envolveu em supostas bets. Cara, eu Ainda. acho uma disputa difícil, tá? Entre Di Maria e Luiz Henrique, visto que eles têm títulos muito próximos, né? Enquanto o Di Maria é campeão mundial pela Argentina, o Luiz Henrique é campeão carioca. É, a mesma, É quase a mesma coisa. campeão carioca não, campeão da Taça Guanabara, Da que é Taça melhor Guanabara. ainda. Exatamente. É só você pensar. Quantas taças Guanabara a Argentina tem? E o Thiago Almada também tá no Botafogo. Uhum. Que eu nem sei se quando se ganhou a Copa do Mundo pela Argentina. Nem lembro. Possivelmente sim, porque todos os jogadores argentinos estavam naquela Copa. É, todos. Todos os 24. Todos. Eram só 20. Infelizmente, naquela época, a taxa de natalidade da Argentina estava muito baixa. Então teve que ir todos os homens argentinos pra Copa. Paredes também tava lá, aí, ó. O Mais Paredes um tava lá. argentino. Tava. Tava lá pra Então. consolar o Messi caso eles perdessem e ele chorasse, né? Mas infelizmente Que não foi o Infelizmente caso. Não foi o ganhou, caso. infelizmente ganhou e ele não conseguiu exercer sua função Não no conseguiu. clube. É difícil, porque o Luiz Henrique ele é muito recente, né? Os feitos dele. Enquanto o Di Maria, ele é um jogador que é. Como posso dizer isso sem diminuir a carreira do Di Maria, que é enorme. Mas o Di Maria, ele só tem uma carreira hoje graças ao Renan Lodge, né? Senão ninguém saberia quem é ele. Se não fosse o Renan Lodge entregar aquela bola maravilhosa na final da Copa América pro Di Maria fazer o gol e dar o título de Copa América pra Argentina, que fez a Argentina acreditar que aquele time horroroso deles era tão bom que eles mentiram tanto pra eles mesmos que eles acabaram ficando bons mesmo. E Impressionante. ganharam a Copa do Mundo ainda. Impressionante como uma mentira levou eles longe lá, né? É como é que a mente humana faz, né? É. Renan Lodge fundou a Argentina. Impressionante. Antes do Renan Lodge, a Argentina não existia, estava em Não existia. crise. Dólar 200 mil pesos. Depois que o Renan Lodge entregou no estádio vazio aquela Copa América,
O Di Maria virou o E melhor jogador do mundo, virou santo virou um em santo. Buenos Aires. E eu digo mais, eu até sinto uma pena que naquela época não existia um Betis pra gente poder dizer que o Renan Lodge podia estar supostamente envolvido em uma. E aí ele estaria nessa seleção aqui. Desculpa, Nino Paraíba, mas ele estaria. Olha o potencial dele. Esses dias, inclusive, O amigos potencial dele se bolas planas. escorregar. Bolas planas é foda. Bolas planas. Bola planners. Eu vi quando o Lodge, ele reclamou da situação da lateral atual da seleção brasileira com o Ancelotti. Ih, caralho. Eu vi uma resposta de um jovem aleatório do Twitter chamando ele de necromante por ter revivido a Argentina. E eu acho que cabe bem. Ele é um mago. Ele reclamou que só porque tá jogando na Arábia não foi chamado. Ninguém conhecia ele. Não É. Só por conta dessa falha, o povo. Ah, quem é esse cara? Renan Lodge. Ah, tá. Ele falhou ali. E sumiu depois. Começa que Ele apareceu e Lodge sumiu do mesmo jeito. é de esports, aquele negócio que jovem gosta. Ah, Loud GG. A Lodge não. começa por aí. É. Começa por aí. É. E como que ele vai ser convocado pra lateral direita, sendo que ele deve ser o quê? Ele- Profissional de ele é CSGO? É porque, né, mano? É porque Kings League não tem, né? 11 tem. jogadores, então não entra ainda na É. discussão. Mas a discussão era sobre Luiz Henrique e Di Maria. Apesar de eu Henrique. tentar defender o Luiz Henrique, que ele foi para a Arábia da Europa, que é a Rússia, eu acho que acabou ficando difícil para ele, né? Porque ele foi justamente um país que desistiu do futebol, né? Não existe mais. É por isso que ele foi pra Rússia. Foi pra se esconder do Alexandre de Moraes, cara. Olha que ponto chegou esse país. Você não pode mais fazer renda extra. Você tem que Supostamente. fugir para um outro país pra Supostamente. supostamente receber o que você ganhou, supostamente por causa de apostas, por meio de laranjas e por meio de lavagem Pô, de dinheiro impressionante. na Rússia. Supostamente. Olha a suposta situação que o Brasil tá. É supostamente triste tudo isso, rapaziada. Eu não consigo suportar. Eu não consigo supostamente suportar esses fatos aí. Eu acho que por conta disso, né, da suposta fugida do Luiz Henrique, a gente pode supostamente botar o Di Maria na ponta direita. Né? Suposto de ponta direita aí. Podia ser o suposto Betis o nome desse time também, né? Suposto Real Bet. É o Bad Scrooge. O Isso. quê? É o Betis Schrödinger. Schrödinger. E agora na Mr. ponta Schrödinger. esquerda, aí a gente pode voltar, né, à discussão do Aleph Manga, que ele tá na ponta esquerda, né? Junto com o verdade. Igor Catatal. O Fortíssimo. Aleph Manga que ficou um tempo aí fora do esporte, infelizmente. Mas estava lá supostamente. curtindo uma boa férias lá em alguma ilha, na Ilha Maurício, na Ilha Cayman, comendo suposta bastante ilha. manga. Bom, eu É o acho nome que, dele, né? que a gente tem também o Enio e o Nicolas Zalavevski, que eu acho que não entram nessa discussão. Com todo o perdão da palavra. Eles não Ele entram. tava, Quem é, né? tava no time da Inter que tomou 5 do PSG, né, mano? Tudo bem que o Enio é basicamente um gênio sem o G, mas o G é importantíssimo. O ponto G é importante pra O ponto mulherada. G é aí. importantíssimo. Então o Enio acaba picando Então, na em parte mais defesa importante. da mulherada, o Enio que não tem o ponto G, a gente vai, gente infelizmente, retira ele. F nele. Em Infelizmente, respeito não. às deusas nórdicas. restou aí. E a gente pode também trazer o Beto para essa equação, né? Que o Ed falou dele mais cedo. Que ele é um jogador forte. Mas, como eu disse anteriormente, que o importante para o jogador é ele ser infiel, é importante para um jogador atuar bem. Só que a gente talvez no ataque a gente não precise tanto de um jogador que tenha efetividade para fazer gols e assistências, se o nosso objetivo é justamente lucrar. É acertar o tanto de tivesse chutes para fora que vai ter um jogo. Um baita de um atacante que pode cavar espaço nesse nosso clube seria o Pedro Raul. Que aí a Poderia. gente estaria feito, irmão, nas bets. Poderia. Se você apostar que vai fazer 5 gols, ele não vai fazer Não 5 vai. gols em nem 10 anos de carreira. Infelizmente, ele ainda não cavou espaço
time. E aí a gente vai ter que colocar outro atacante aí, né, mano? E aí, quem que vocês acham que pode entrar nesse ataque? A gente tem o Igor Catatal, o Aleph Manga e o Beto. E talvez o Luiz Henrique também, né? Se a gente quiser forçar. Se a gente quiser forçar a barra, dá pra botar ele na ponta direita. Mas será que o Beto não entra Esquerda. ali como centroavante? O que vocês acham da gente ter 2 jogadores na ponta direita? Qual que é o sentimento de vocês sobre isso? Então você tá me dizendo que vai ser tipo um ala e ainda vai ter um Ala e ponta. lateral e ainda vai ter um ponta. Vai ser 3 pessoas pela lateral direita. Cara, acho que o Guardiola não pensou nisso ainda não, hein, mano? Não pensou Não nisso. pensou nisso ainda não. Vai ser um bom assistente de lateral essa posição aí. Vamos colocar. Meu fone desligou. Carlo Ancelotti? Peraí, Carlo Ancelotti tá me ligando. Não, eu vou desligar. Alô? Voltei, rapaziada. Eu tive um... A verdade veio à tona na minha mente. Carlo Ancelotti tá me ligando aqui falando que apoia o 3 laterais direito. 3 laterais? É, mano. Vamos fazer assim, né? Ih, o Arthur tem problemas técnicos. Alô? Alô? O que passa, Carleto? Alô? O que passa? Vamos usar os 3 laterais direitos em nossa equipe. O que passa quando pensa das posições? Sim, tranquilo. Eu acho que eu Tranquilo. voltei à realidade, rapaziada. Eu voltei à realidade. Eu recebi uma mensagem de Deus dizendo que a ala pavimentada por 3 é o futuro. É o futuro. É. Deus Pode sabe botar. muito. Então a gente pode botar o Di Maria como meia direita, que ele já tá acostumado a atuar, né? E trazer o Luiz Henrique, se quiser, ou até o Beto, pra atuar aqui na ponta direita. Olha como fica preenchido o campo. A gente tem E os sim, 2 escanteios aqui preparados e as laterais. e o meio campo aqui também. Se precisar de alguém pra fazer o lateral, o Di Maria tá preparado ali no canto. É. E se a gente colocar o Beto ali também? Bota o Beto de gandula. Por que a gente não pensou nisso? Ele tem força, ele A vai força fazer que ele atravessação. Qualquer lugar Ele que você estica precisar a da mão. bola, ele só... É verdade. Não vai, ó, todos os gandula da Sociedade Clube Esportiva Paulista Corinthians que tentar esconder a bola não vai conseguir, Não que vai. o Beto vai pegar, mano. Vai pegar, vai bater, vai dar uma coça. Ele vai esticar a mão e vai pegar a bola primeiro que o gandula e Vai. vai bater o latereiro. Vai. Melhor que o Marcos Rocha, mano. Vai. Impressionante. Pior que vai. Esse time aqui, ele tem potencial. Craque a gente faz em casa. E a gente agora pode partir para um centroavante, né? Que Ah, não. poderiam ser o Bruno Henrique, né? Só que o Bruno Henrique a gente decidiu fazer a dupla de zaga, né? E a gente tem o Tony, né? Que ele ficou Ivan muito Toney. conhecido por participar daquela série daquele canal lá de filme Ronin Studio. Ele fazia parte daquela Pô. equipe. Eu gostava muito dele, mas depois que isso aconteceu, eu parei de acompanhar ele. Também. Bagulho nojento. Tanto que ele foi banido do futebol por causa daquela série com a Ronin Studio. Eu baneria ele de novo. Mas um detalhe, bicho. O Trippier vai tomar no cu, né? Botou uma que- bola ali pra... É porque esse time é muito parecido com a seleção comandada pelo Dorival ou pelo Diniz. Que todos os jogadores só jogam de um lado do campo. Eles não conseguem jogar de outro. Todos os Eles são jogadores tipo um vão dado só pra um viciado. lado. Isso, A gente é vai um ter vício. os melhores 5 minutos aí de cada partida. Possivelmente. E a gente pode também arriscar e fazer como o Real Madrid um dia fez e ter 2 pontas e nenhum centroavante, se vocês quiserem. A gente pode voltar à discussão de Aleph Manga e Igor Catatal, se vocês quiserem. Pode ser uma boa estratégia, mas por enquanto vamos ver as estatísticas do Ivan Toney, que agora está na Arábia, escondido Supostamente. do Alexandre de Moraes. Ele marca bastante gol, cara. Segundo aqui é a minha estatística aqui. Não, mas eu não quero saber O quantos Mauro gols Betti mandou. ele faz, o Marcelo. Eu quero saber Não, mas quantos assim- greens ele tem.
Mas assim, o Supostamente. fato dele fazer muitos gols, a gente pode fazer uma parada aqui na nossa equipe que dá mais resultado ainda, que é gol contra. Que é algo que poucas pessoas pensam na hora de apostar. E se poucas pessoas apostarem nisso, a aposta vai altíssima. A odd vai subir em 15.000%. Se um Bem gol a pensado. favor é 1, o gol contra é 10. Uhum. Então, se o cara sabe fazer gol de um lado, com certeza ele sabe Uhum. fazer do outro. É verdade. Na Arábia Saudita ele tá metendo gols a rodo, cara. É só botar ele, colocar ele pro lado contrário, entendeu? Ele virado pro outro lado na hora que a bola rolar. Eu tenho uma sugestão de trazer o Paquetá como ele já jogou aqui pro lado esquerdo e tentar dar um afogo pro Trippier e a gente trazer o Tony aqui pro ataque. Ah, E a gente vai ter um ataque um pouco pera- ponderado pra direita. E Se a aqui gente botar. a gente pode perceber que tem um buraco no meio-campo Tem. que é perfeito pro time adversário acertar passes e a gente conseguir dar green na quantidade de passes acertados da aposta. Então vamos falar do ponta esquerda. Mas aí eu já não acho que pode, né? 12 jogadores. Pode, pô, pode. Porque se pode 11, pode mais um. Na, É porque na a gente. Bet, na Será que na Bet, Bet ninguém pode? apostou que vai ter 12 jogadores dentro de campo. A gente vai ser o pioneiro. Coloca aí o Catatal. Aleph Manga. Não, mas por que Catatal, Edivaldo? E por que Aleph Manga, Marcelo? Quero Porque entender. Catatal ele remete ao catar, ao pegar. Então ele faz a aposta, ele tá catando o tal montante que ele pegou. Então ele tá catando, é o Catatal, eu gosto E é dele. sempre bom lembrar que Catatal fez parte da infância de várias crianças, sendo aquele ursinho simpático, né? Da Hanna-Barbera também. É verdade. O Catatal. O Catatal. Saúde. E em Obrigado. contraponto ao Aleph Manga, que era só uma fruta que a gente era obrigado a comer sem Mas ter o vontade na suco, infância. o suco de Aleph é bom. É bom? Eu nunca É, comi. o suco de Aleph. Não sei, eu nunca consumi esse suco aí, não. Eu vou. Eu vou concordar um pouco com o Edi, muito por conta da nostalgia que eu sinto pelo Catatal. Eu adiciono ele Foi um no ótimo, portfólio. foi um ótimo desenho, né, que passava no SBT. Muito Caralho, que massa. época boa. É, a gente tem O nosso possivelmente o time final. 4-2-2-3. Agora eu pergunto pra vocês, ô Bola Planners, 4-2-2-3. se a gente deveria firmar que essa equipe dos supostos envolvidos por bets oficial pra gente poder finalmente dar fim e poder que os outros jogadores ali à direita possam Morro. viver sua morte em paz. Qual é? Recita aí o nome dos outros A jogadores. gente tem o jogador Bela Nova, que é um meia direita. Velho. A gente tem o Aleph Manga, que é ponta esquerda. A gente tem o Salas, que é possivelmente um primo Silas? próximo do Salah, um zagueiro. Eu acho que ele é irmão do Quartos. É muito possível. O tio da Cozinhas. Do Cozinhos. Uhum. Seu Cozinhos Cozinhos com o meu pinto lá dentro. Ah. A gente tem um Florenzi, que é lateral direito. Esse aqui, com certeza absoluta, tá fora. A gente tem o Zalewski, que é meia esquerda. E a gente tem o Townsend, que é ponta Player direita. Taos. Ah, tem que pegar o 2000 então, né? Pra ficar 200. É, ele participou daquela música lá, o Townsend Miles. Mas eu acho que foi por isso a carreira dele mesmo. É, muito pouco. Muito bom. Ah, pô, me mata todo mundo aí. É bom, Direito. infelizmente aí, que Deus conforte o coração dos Normal. familiares desses Tudo jogadores. normal. Mas faz parte, né? Faz parte do futebol. Vai. Eles sabiam que eles estavam se envolvendo quando eles supostamente se envolveram nessa equipe. Então tá aí os nossos 14 integrantes do nosso 14. primeiro clube. Nosso primeiro clube fundado pela Bola Plano Esporte, que é o Real Sim. Bet Esportes. Vamos ver o que esse clube vai fazer na próxima temporada. As apostas estão cheias aí no nosso QR Code. Aqui. Você pode apostar à vontade nas Aqui. odds desse QR Code aí. Uhum. Tá altíssima.
Aham. Será que vai ganhar Champions League? Será que vai ganhar Kings League? Não sei. Uhum. Não sabe. Mas vai ganhar. Mas vai ganhar. Mas o tanto de dinheiro que vai entrar pro meu bolso. Isso, Isso a aí gente é vai ganhar, história. isso é certo. Título eu não Aposta sei, que. mas É muito dinheiro. simples. Aposta esse dinheiro que a gente vai ganhar o dinheiro que você vai acertar. Aposta em Vocês, mim. vocês não estão nem aí, irmão. Tô preocupado é com o meu Nubank aqui este ano. Então, eu acho que pra gente fazer, né, a síntese final, a gente tem como goleiro o Igor Karius, né, voltando à sua posição de origem. Sim. Na lateral esquerda, o Trippier, Diretamente do Liverpool. diretamente do Liverpool. Na lateral esquerda, o Trippier. A dupla de zaga, Bruno Henrique e Bauerman. A lateral direita, Nino Paraíba. Os dois volantes, Tonali e Paredes. Na meia esquerda, Paquetá. Na meia direita, o Di Maria. Ponta esquerda, Igor Catatal. Toney como centroavante. E Luiz Henrique formando a ponta direita. A gente tem o Beto como Gandula. 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 O Luvabet como influenciador digital da equipe, o De Michelis como treinador, Mauro Bet como comentarista e suplente do treinador e a logo do Real Bets Que a gente acabou de criar. acabou de criar. E o Live Pix também aí no nosso clube. E o nosso Live Pix ali fazendo a Participação especial. lateral esquerda atrás do TP. Inferior. Tá fazendo a bandeira de escanteio. Ó, e esse Ivan aí no ataque, Ivan, tô nem aí. Nossa. Putz. Caralho. É. Sobe a risada aí, ô sonoplasta. Sobe a risada, tô mandando, por favor.